Boa noite, gente. Tudo bom? Bem-vindos à casa. Dá os recadinhos de sempre, né? Importante. Então, a casa funciona todos os dias, com alguns trabalhos diferentes também, durante a semana, mas palestras e passes tem todos os dias, com exceção da sexta-feira, que é um trabalho fechado para dependentes químicos. Tá? Então, até mesmo quem conhecer parentes, amigos que quiserem indicar o tratamento, não é um tratamento propriamente dito como espiritual, um tratamento psicológico, é um apoio amoroso, de orientação, para que esse jovem, esse adulto, enfim, esse idoso possa ter esse conforto, tá? De uma direção maior aí do que tomar. Então, as palestras nós temos todos os horários fixados lá na frente. Então, para quem quiser tirar dúvida também ou nos procurar, fique à vontade. Quem precisar passar em orientação no plantão fraterno, é só chegar uns 30 minutinhos antes de cada palestra e procurar o responsável do dia. Tá? E daí pode conversar, trocar umas ideias. Tá? Tem alguns trabalhos sociais que a casa promove. Então, todos os sábados tem entrega de lanches para os moradores das imediações do metrô Carandiru e Tietê. São todos bem-vindos. A gente sai daqui às 18 horas. A gente prepara o lanche todo mundo juntos também, para já começar toda uma harmonia aí. Então, quem quiser vir, só chegar um pouquinho antes, umas 5h30. A gente prepara tudo, faz uma prece e vai visitar nossos queridos lá, moradores de rua, tá? E tem também entrega de cestas básicas para 62 famílias já cadastradas na casa. A cada segundo sábado de cada mês são feitas essas entregas. Então, quem também quiser participar, quiser estar aqui no dia, tem palestra, tem a entrega, tem um trabalho bem gostoso também. Tem o bingo, importante lembrar, dia 27 de maio, um sábado. É um bingo em conjunto com a associação, com a instituição Cotique, que é um centro muito querido, que abriga crianças desamparadas, doentinhas, que precisam só de amor, né? Então, esse bingo vai ser em prol da Casa do Caminho e da Cotique também. Tá? O convite está com a Sandra, quem quiser, R$25 cada convitinho. E vão ser todos muito, muito bem-vindos. São todos uma delícia. Eu acho que é isso, gente. Lembrar da importância do Evangelho no lar, né? Não sei se todos fazem, se alguns não fazem, já pensaram, se tem intenção. Mais do que importante, a gente ter 15 minutinhos nossos, uma vez por semana, para ler um trechinho do Evangelho, fazer uma prece inicial, fazer uma prece final, de agradecimento principalmente. E isso traz uma harmonia enorme para a nossa casa, para quem está com a gente, nos ajuda a ministrar melhor nossas ideias, nossas dúvidas, que a gente tem tantas, né? Isso é muito bom para nós e para quem está com a gente ali, seja encarnado ou desencarnado, tá? E é isso, gente. Vamos fazer nossa prece. Vamos agora nos colocando bem confortáveis, soltando nossos braços. Para quem quiser, fecha os olhos, escutando essa música de fundo. Vamos trazendo para o nosso pensamento a figura do Mestre, desse irmão querido, de Jesus. Esse irmão amado, que passou aqui pela terra, que nos deixou esse aprendizado, esses aprendizados que estão contidos no Evangelho. Vamos trazendo esse irmão querido para dentro do nosso coração, juntamente com as vibrações de amor que já se encontram nessa casa, nesse ambiente, preparado pela espiritualidade amiga, fraterna, que nos acompanha, que sabe exatamente o que cada um precisa, necessita, pede. Vamos nos envolver, queridos, com esse ambiente tão harmonioso, de paz, deixando as situações vividas no dia lá fora. Vamos nos concentrar em tentar aprender um pouquinho mais, ajudando assim a nossa caminhada, que muitas vezes não é fácil.
mas que fortaleçamos a nossa fé, a nossa confiança no Pai, esse Deus querido que olha para qualquer filho da mesma forma, que nunca desampara ninguém. Estejamos certos sempre, Pai, da Tua existência dentro do nosso coração. Agradecemos muito o mentor do trabalho, espíritos guardiães da casa, que nos acompanham até aqui. E certos, Pai, do Teu amor e do Teu amparo, vamos dar início a mais uma palestra. Que assim seja. Hoje o nosso palestrante é o Paulo. Nós vamos falar sobre o trabalho, né? Sobre o seu trabalho. Super importante, né? Meus amigos, minhas amigas, crianças, boa noite. Hoje nós temos um tema extremamente importante para as nossas vidas. É o trabalho. Nós temos hoje, na humanidade, mais de 7 bilhões e meio de pessoas. E nós podemos garantir que todas elas trabalham de alguma forma. No Livro dos Espíritos, na primeira questão, Kardec faz uma pergunta aos benfeitores da espiritualidade. E ele pergunta: que é Deus? Ele não faz a pergunta quem é Deus e o que é Deus. O professor Rivail, que é Allan Kardec, pedagogo e professor, ele realmente faz a questão certa para os nossos amigos benfazejos. E vem a resposta: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. O livro de hoje, do nosso amigo Raul Teixeira, intitulado como Para Uso Diário, realmente vem a calhar. O trabalho, ele é dignificante. Ele é extremamente benfeitor para as nossas vidas. E depende de qualquer idade que nós possamos ter. Até uma criança pode trabalhar. Por exemplo, as crianças indo para a escola, elas trabalham. Elas estudam, fazem as suas lições. Chegando em casa, vai conferir as lições de casa junto com as mães. Isso também é um trabalho. Podemos nos remeter a 2012 anos atrás. Jesus de Nazaré. Ele também trabalhava. Ele possuía o trabalho um dos mais simples para aquela época. Ele era carpinteiro. Ele fazia mesas, bancos. Até tem um filme que mostra isso, Jesus fazendo uma mesa, uns bancos. E temos tantos outros na história que também eram muito trabalhadores e também muito humildes. São Pedro, ou o apóstolo Simão Pedro, ele foi pescador. E Jesus, com a sua espiritualidade, Jesus com o seu coração benfeitor, sabia que aquele pescador, além de um ótimo pescador, ele poderia ser um trabalhador da sementeira do Mestre Jesus. Disso tudo, os Espíritos falam para nós também, no Livro dos Espíritos, que o trabalho, qualquer que seja ele, desde que útil, ele é pródigo. Ou seja, ele traz para nós o progresso. E vamos supor, hoje nós temos um trabalho bem simples. Os nossos amigos garis, por exemplo, as pessoas que trabalham nas ruas
pegando o lixo reciclável, por exemplo. Os nossos amigos que trabalham também, que também é uma profissão perigosa, nos caminhões, recolhendo o lixo de toda essa nossa São Paulo gigantesca. Trabalhos extremamente dignificantes. E a propósito, qual será o nosso trabalho hoje aqui na casa? O que será que nós viemos trazer para a casa espírita? Primeiramente, nós temos que trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que o nosso trabalho seja cada vez mais pródigo. Pródigo. Lembro uma parábola de Jesus, que era o filho pródigo. Aquele, resumidamente, vamos falar sobre ela. O nosso irmão está lá, ele quer a parte da sua fortuna com o seu pai. O pai é Deus. E Deus, ou o pai, ele concede a fortuna. E ele pega esse dinheiro, essa grande quantidade de ouro, e sai a se aventurar pelo mundo afora. Muito bem. Ele compra roupas, ele compra situações que ele pode ver bem, casas, terrenos. Mas só o que acontece? Ele ficou na ociosidade. Opa! Ociosidade não combina com o trabalho. Só que com a imaturidade, que ele era muito jovem, o que acontece? Ele se arrepende, graças a Deus, e volta ao seio do pai dele. Chegando lá, o pai dele diz alegremente: puxa vida, que bênção, o meu filho está de volta. Vamos matar, vamos fazer um banquete para comemorar a vinda do meu filho. Aí o irmão mais velho, que ficou lá sol a sol na fazenda, cuidando dos bens do pai, disse: mas pai, isso não é justo? Eu trabalhei com o senhor aqui, eu não arredei o pé da fazenda, eu ajudei o senhor nos mínimos detalhes, e o senhor ainda faz uma festa para ele? O pai, como sabedor, ou o senhor, diz assim: mas ele estava perdido e você não está. Então nós podemos entender que aquele que trabalha nunca estará perdido. Eu digo nunca, porque as nossas atitudes, sempre no trabalho justo, sincero, bom e verdadeiro, é contabilizado. É contabilizado pelas moedas de Deus. Porque Jesus falou que o nosso coração é o nosso tesouro. Tudo aquilo que nós fizermos. Por exemplo, uma avó, ela precisa muito trabalhar, mas ela tem que cuidar dos netinhos. Trabalhar, que eu digo, nos afazeres de casa, fazer as suas vendas, porque vó, apesar de ser aposentada, elas também trabalham. E elas têm que fazer alguma coisa para quê? Para entreter as crianças. E de repente a avó não consegue ir para o trabalho. Mas a questão é, os benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiões, eles estão extremamente atentos às nossas situações difíceis, que porventura nós estamos dando uma guarida para um determinado trabalho e esquecemos o nosso. Só que quando nós esquecemos o nosso trabalho, Deus não esquece dele. Deus está constantemente trabalhando. Temos até aquela frase bastante interessante: Deus ajuda a quem cedo madruga, acorda cedo. Nós vemos aí o paulistano, o nordestino, o cearense, os pernambucanos, todos eles acordam cedo. E o mundo afora, veja os nossos irmãos orientais. Eles tiveram aquele tsunami. Acabou uma parte da cidade. Se vocês colocarem lá no Google, os senhores vão ver, e as senhoras também, as fotos. Só que em semanas, eles construíram tudo. Novinho. Como se não tivesse nada acontecido. O que foi isso?
o trabalho. Mas nós podemos pensar assim: então eu só tenho que trabalhar e Deus vai me ajudar? Não. O livro dos Espíritos, ele também fala que nós temos que ter o descanso. O dia é de 24 horas. Trabalho tantas horas. Quando eu vou chegar em casa, eu preciso dormir. Além de dormir, nós precisamos o quê? Nos alimentarmos muito bem. Beber bastante água, sucos, comidas saudáveis. Eliminar um pouco a carne vermelha, ter mais o costume da carne branca, que ela era trabalhada melhor no nosso metabolismo. E os Espíritos falam que quando há o descanso, consequentemente, vem a força, a vitalidade, aquela vontade maior de trabalhar. Só que nós falamos só do trabalho material, não é verdade? Mas existe um outro trabalho, também muito mais interessante, que todos nós aqui também, independentemente, realizamos, que é o trabalho espiritual. A partir do momento que todos nós saímos das nossas casas, viemos até o centro espírita, ou uma casa religiosa, estamos trabalhando o nosso lado espiritual. Porque Jesus também falou isso. Nós temos que o quê? Servir a Deus ou a Mamon? Mamon é o Deus da riqueza. Claro que nós temos que servir sempre a Deus. Mas o progresso, diz o nosso amigo Raul Teixeira, é importantíssimo. Porque o trabalho, ele é uma locomotiva. Ele move a nossa sociedade. Crianças, jovens, adolescentes, o pessoal da terceira idade. Lembrando nisso, quando nós envelhecermos, quando nós atingimos uma idade que estamos aposentados e não vamos trabalhar. Benjamin Franklin, aos 80 e poucos anos de idade, ele foi chamado para escrever a Carta Magna, lá nos Estados Unidos. O pintor italiano Michelangelo, ele pintou também depois dos 80 e poucos anos. Olhem só a vitalidade dessas pessoas. E tantas outras. E não podíamos deixar de citar o nosso grande e amado Francisco Cândido Xavier. Quantos anos ele trabalhou na mediunidade? Divaldo Pereira Franco, que ainda trabalha intensamente para ajudar-nos com seus livros, com a benfeitora, que também faz parte da construção dessa missão da psicologia, o trabalho emocional. E tantos outros, não só espíritas. Madre Teresa de Calcutá, uma senhora de 1,5 m, mais ou menos. Ela ia de sol a sol, batalhava, pedindo as coisas para construir para os nossos irmãos necessitados, afrodescendentes. Meus irmãos e minhas irmãs, o trabalho é extremamente útil. E diz a lição, o trabalho, ele nos leva à perfeição. É isso mesmo, a perfeição. Não só o trabalho material, mas um dos mais preciosos trabalhos de nossas vidas. O trabalho moral. Constituir dentro do nosso coração a verdadeira qualidade. Estender a mão, seja quem seja. Isso é caridade. Isso também é um trabalho. O momento aqui que a nossa irmã Patrícia está fazendo a prece é um trabalho. Que os anjos guardiões, o mentor da casa, ele estava aqui nos aplicando passes espirituais, muito antes de entrarmos na Câmara de Paz. Se nós pegarmos os livros de André Luiz, os missionários, o Sinal Verde, que tem lá um propósito muito interessante, que fala sobre o trabalho, quanta coisa que nós podemos realizar. Que quando nós, vamos repetir, estivermos cansados, estivermos exauridos, eu não consigo trabalhar, ociosidade. Ociosidade nos leva a ficar parado. Se eu deixar essa água aqui, lá num cantinho lá, sem ninguém mexer, essa água, ela vai formar detritos,
vai ficar com aquele limozinho que é do quê? Da própria constituição da água. Se ela fica parada, ociosa, ela fica imbebível. Eu não vou poder tomar essa água. Nós somos a mesma coisa. O nosso físico, quando trabalha, e a nossa mente, quando trabalha, faz o quê? Um alinhamento com as forças espirituais de Deus. É isso mesmo. Alinhamento. Mesmo que nós estejamos doentes, o corpo físico pode estar doente. Mas quando nós vamos toda noite, todas as noites, que nós dormimos e fazemos uma prece e pedimos a proteção do nosso anjo guardião, de nosso Pai Criador, o nosso espírito, ele se desdobra. Questão dos Espíritos 401, desdobramento. Está lá. Então nós saímos para trabalhar. Então é importante a nossa consciência mental. Mesmo nos dias de tribulações. Aliás, mais nos dias de tribulações também. O André Luiz, ele foi muito feliz quando disse uma frase assim, que isso também está no sinal verde. Trabalhar é muito bom, de verdade, mas temos que vigiar os nossos pensamentos. Essa quem disse foi Jesus. Mas André Luiz, ele coloca o trabalho como uma condição essencial. Todos nós aqui, espíritas, cristãos, espiritualistas e os nossos irmãos e irmãs da internet, assistiram o filme Nosso Lar. Pessoal, que riqueza de detalhes aquele filme. O trabalho que eles constituíram, trabalho que eu digo material para fazer aquele filme, e mostrar a conduta da André Luiz, do Lísias, do governador de Nosso Lar, quando se deslocaram para socorrer o André Luiz, que ele pediu perdão. O nosso amigo, o nosso irmão André Luiz, ele estava trabalhando o seu lado moral, o seu lado sentimental, para que o governador de Nosso Lar viesse ao seu auxílio. Tanto que hoje nós vemos na doutrina livros abençoados, extremamente esclarecedores do André Luiz. O trabalho, ele tem uma questão extremamente fundamental na questão 779 do Livro dos Espíritos, que é o progresso. Quando nós progredimos, quando nós auxiliamos o nosso próprio trabalho, nós estamos auxiliando aos outros também. Por isso, a importância de sempre nos qualificarmos no próprio trabalho, no serviço que nós fazemos. Seja ele em casa, seja ele numa empresa, seja ele até o nosso irmão ali que trabalha vendendo pipocas. Ele tem que fazer o seu orçamento, ele tem que fazer a sua cota do mês. Para quê? Para ele guardar, justamente, está em Gênesis, com o suor do seu próprio, das suas próprias forças físicas. Quando nós trabalhamos ardentemente, mas tem um detalhe, temos que tomar muito, mas muito cuidado com os excessos. Porque o excesso de trabalho, ele leva a doenças. O excesso de trabalho, ele nos leva ao estresse, à cardiopatia, a problemas de hipertensão, como também ao contrário. Se nós não trabalhamos, lembra-se da água, ficamos ociosos, vêm as doenças. Então é importante a nossa postura mental. Realmente pedir a Deus que nos ajude. E que mais interessante, esse capítulo, esse livro, ele fala que vale muito a pena nós lermos, quando chegarmos em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Vejam só. Buscai e achareis. Quer dizer, vamos meditar juntos. Que quando eu busco uma coisa, no bem, eu faço um propósito para a caridade, eu faço o auxílio para o meu próximo, isso tudo retornará para nós. Porque o auxílio, a questão 779 do Livro dos Espíritos, nos fala isso. O progresso, ele é mútuo.
ele é uma corrente contínua. Quanto mais eu ajudo, também seremos ajudados. Porém, nós temos que tomar também um cuidado muito interessante com a ostentação. Nós não podemos fazer aquilo, ter aquilo intensamente em nossas vidas e esperando para que nosso Senhor Deus nos dê algo em troca. Chama-se a barganha. Não devemos barganhar com Deus. Vamos lembrar a primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus é inteligência suprema. Ele é causa de tudo, primária, de todas as coisas. Então ele sabe o que passa no meu e no coração de cada um de nós aqui. Então é importante, meus irmãos e minhas irmãs, e quero salientar o que a nossa amiga Patrícia nos disse. O Evangelho no lar, ele é trabalho ativo para nós e para quem está conosco. Se estamos sozinhos, fisicamente falando, nós vamos higienizar o nosso lar. Se fazemos sozinho e um parente não quer participar, os benfeitores estarão lá. Porque Jesus disse isso. Quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ao trabalho, diz os Espíritos. Vamos aos arados, diz os benfeitores. Mas, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Boa noite. Agora é a hora das perguntas, mas eu primeiramente pedi licença aos presentes para ler a pergunta da internet. Tem duas perguntas para você. A primeira é do Lourenço, ele fala, boa noite. Aí ele quer uma colocação de referência. Uma pessoa que não trabalha é dada como desocupada. Afinal, o trabalho dignifica o homem só para os outros homens? Lourenço, foi o que nós falamos exatamente na primeira questão do Livro dos Espíritos. Se Deus trabalha constantemente, o homem deve fazer o mesmo. Na ociosidade, nós repetimos, isso pode causar doenças, pode causar lesões, até no nosso próprio perispírito. E o que nós temos que fazer? Trabalhar ativamente, fazer preces para que a nossa vontade seja muito maior do que a ociosidade, a vontade de trabalhar. E como você diz, o trabalho dignifica o homem. A outra é do nosso irmão João Alencar. Ele fala assim, meu chefe me cobra demais. Parece um obsessor. Será que é alguém que eu maltratei na outra vida? Essa é uma... Eu vou pedir licença, posso pedir licença para vocês? Uhum. Eu quero, como que ele chama? João Alencar. João Alencar, nosso irmão. Questão 684 do Livro dos Espíritos. Pode ver lá. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Está lá, na 684. E os nossos benfeitores espirituais nos respondem. Prestemos atenção. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride as leis de Deus. Então tá bom, está respondida. Agora é aberto aqui aos presentes, quem quiser fazer uma colocação, uma pergunta. Está aqui para... Trabalho. O trabalho escravo é uma expiação, mas também pode ser uma educação para aquele espírito, como eu poderia falar, um adiantamento para ele. Né? Em nome do senhor, senhor médico. Senhor médico, o trabalho não é um castigo.
ele é aprendizado e resgate para todos nós. Mesmo os nossos amigos afrodescendentes, e teve tantos outros, os índios aqui do Brasil mesmo, que foram escravos na época das colônias portuguesas, eles foram escravizados. Só que o que acontece? A lei de Deus, ela é justa. E onde está escrita a lei de Deus? Na nossa própria consciência. Então, esses irmãos, os que foram faltosos e o que faltavam, vão sim transgredir a lei de Deus e sim vão se recuperar em outras existências para melhor servir sempre a Deus e aos propósitos do amor e da caridade. Sim, é verdade. Olha, nós sempre trabalhamos dignamente, porque a partir do momento quando nós entendemos que o trabalho não é um castigo, e sim um dever, só que nós não devemos só cobrar o dever, nós temos que prestar atenção também nas nossas responsabilidades. Cobrar uma coisa do outro é muito fácil, mas será que nós, com olhar indulgencial, cobramos alguma coisa de nós mesmos? Não é só o cargo que te dá o direito de você. Né? Alguém tem mais alguma colocação? Alguma pergunta? Não? Boa noite, eu sou o Leandro. Não é uma pergunta relacionada com o trabalho, não é. Qual que é a diferença entre espírita e espiritualista que você falou? Qual que é a diferença entre elas? Espírita é aquele que foi dado como nome, na época, que estuda o espiritismo, ou seja, a doutrina de Allan Kardec, sempre alicerçada com as informações dos benfeitores espirituais. Espiritualistas, por exemplo, são os nossos irmãos que trabalham na Umbanda, que trabalham na Quimbanda, que trabalham nas religiões afrodescendentes. Esses são os nossos irmãos espiritualistas, que podem ser também os esotéricos espiritualistas também. Tocar? Mais alguém? Então, além do trabalho normal que nós sabemos, tem o trabalho também intelectual. Né? Nós sabemos que tem grandes inteligências trabalhando, sem grande esforço físico, mas grande esforço de fazer os neurônios trabalhar. Né? Também tem esse trabalho. E justamente são esses homens que têm o cientista, né? Então o seu peso é muito elevado com relação àquilo que nós estamos falando. Né? Então nós temos que lembrar tudo isso também. E as pessoas, quando chegam também no final da sua existência, ou sem condição física de trabalhar, também podem continuar trabalhando, abençoando, orando, ajudando as pessoas, né? Enfim, há tantos trabalhos que a pessoa não pode ficar completamente inativa, você não vai enferrujar mesmo, né? Viu, senhor velho? Pode ficar sossegado que o senhor não vai mais umas temporadas. Então, esse é um assunto que vai longe, né? Nós temos aí o livro dos Espíritos, todas as obras do Kardec, né, para a gente se ilustrar, mas foi muito importante. E depois, logicamente, desse trabalho de 1º de maio, né? Então, mas é por isso que o tema está sendo colocado hoje, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor gerente. Tudo a nossa ideia não é a ideia sindicalista, é a ideia do trabalho para a elevação espiritual. Aqui o nosso assunto que se refere realmente à elevação do espírito. Né? Então a gente pegou o tema na semana, né, porque faz parte realmente, mas o enfoque que é dado, como ele disse muito bem, é o lado espiritual. É isso que importa para nós, essa elevação espiritual, que é esse trabalho moral que nós temos que ficar trabalhando dia a dia para nos elevarmos, para sempre estarmos correndo para o lado do bem, para melhorarmos. Essa é a ideia realmente da doutrina, que é a melhora contínua. E todos os dias a gente vai se elevando. Muito obrigado. Então. Bem, então vamos lá.
Patrícia. Então vamos dando continuidade ao nosso trabalho, né, hoje nessa noite aqui, nessa nossa reunião. E agora é chegado o momento que eu vou convidar todos vocês a trabalharmos juntos. De que forma? Através de vibrações. Esse é o momento em que nós podemos realmente nos unirmos, elevarmos nossos pensamentos ao alto e deixar que esse amor que Cristo veio nos mostrar invada nossos corações e nós vamos levando esse amor em forma de vibrações a todo irmão necessitado, todo irmão que esteja acamado, adoentado, seja nos hospitais ou nos seus próprios lares. Vamos fazer com que essa vibração chegue até esse irmão e, como um bálsamo, possa melhorar a sua condição física. Vamos vibrar intensamente também para a recuperação do lado moral daqueles irmãos que cometeram faltas graves e estão encarcerados nos presídios, nas cadeias. Vamos fazer com que esse amor toque o coração desse irmão e o recupere para voltar a viver em nosso convívio. Vamos fazer vibrações, meus irmãos, intensas para nossos dirigentes, para que o amor de Cristo toque nos seus corações e façam com que eles trabalhem cada vez mais dignamente, extirpando todo tipo de corrupção, de coisa errada que surge todo dia na mídia, para que seja varrida de nossa sociedade e nós possamos realmente viver numa sociedade justa e honesta. Vamos vibrar por todas as casas de oração, seja de qualquer denominação. Aquela casa que prega o Evangelho do Cristo, o Evangelho do amor. Vamos vibrar para que cada vez mais trabalhadores do bem surjam nesse nosso planeta e pessoas voltadas com o pensamento no Cristo possam direcionar a humanidade para o bem comum. Vamos vibrar pelos trabalhadores desta casa e, em especial, por essa casa, a Casa do Caminho, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Vamos vibrar por nossos familiares, nossos amigos, aqueles que convivemos no dia a dia, no trabalho, no nosso lar, nas escolas. E vamos vibrar principalmente para aqueles que nos têm como desafeto, para que rompa essas correntes de intrigas, de desavenças, e voltamos a considerarmos como seu irmão. Vamos vibrar pelos nossos lares, onde é o início de todo o nosso trabalho, aqui nessa reencarnação. É ali que temos que trabalhar intensamente para buscar o nosso aprimoramento. Pois fomos nós mesmos que escolhemos aquele lar, aquelas pessoas. E, enfim, vamos pedir licença ao plano espiritual, uma vibração para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo ao plano espiritual a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para aprendermos e falarmos das coisas do Mestre Jesus. E vamos agradecendo a presença de todos os amigos da internet, esperando que todos tenham uma boa noite e que aguardem aqui os presentes, que nós vamos preparar na Câmara de Passes. E aos amigos da internet, uma boa noite. E até a próxima semana.